Me perdoem porque hoje a iluminação não tá das melhores e nem o cenário, mas eu precisava vir aqui compartilhar com vocês um assunto que tem realmente me tirado um pouquinho a paz nos últimos tempos. A gente vê uma crise muito grande no mundo cristão, onde as pessoas elas estão buscando a cada vez mais estabelecer a sua própria verdade, estabelecer as suas próprias convicções, os seus próprios princípios, as suas próprias doutrinas, né? Baseados muitas vezes em que um profeta falou tal coisa. Aí foi na igreja e recebeu uma profecia. E aí o pastor falou tal coisa. E a pessoa lida com isso, trata isso como se fosse a regra de fé da vida dela e da existência dela. É o que permeia realmente, o que dá totalmente o norte da existência dela no quesito de vida cristã. E o que eu preciso falar para vocês é que a única regra de fé da nossa vida não é o que o pastor fala, não é o que a doutrina diz, não é o que a sua igreja fala, é o que as pessoas dizem, o que os profetas dizem e por aí vai. Não é. A nossa única, exclusiva e soberana regra de fé é a Bíblia. Por isso que eu estou aqui para te dizer o seguinte: se você frequenta uma igreja, se você está indo em algum culto, e de repente você percebe que o pregador fala alguma coisa, o pastor fala alguma coisa, que não tem profundo embasamento bíblico, teológico, cristocêntrico, da escritura mesmo, comece a rever os seus conceitos. Porque assim, muitas pessoas elas têm sido completamente movidas e guiadas por doutrinas, teorias e ideias humanas, e isso tem guiado a vida delas de tal forma que elas realmente se colocam contra com um olhar até de preconceito para entender o que a Bíblia fala sobre alguns assuntos. E hoje nós temos visto se levantar muitos pastores, pregadores e pessoas aí que dizem ser iluminadas por Deus, que se dizem receber revelações de Deus, que se dizem ser porta-voz e mensageiros de Deus nesse mundo. Porém, quando a gente estuda de verdade, gente, eu tô falando de estudo da Bíblia, não tô falando de apenas ler Salmos, Provérbios, Eclesiastes e alguns versos dos Evangelhos e Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, não. Eu estou falando sobre estudo da palavra de verdade. Pegar os livros históricos, os livros proféticos, as cartas e por aí vai. Você estudar de verdade aquilo que a palavra, que a escritura diz sobre diversos assuntos. Você vai perceber que quanto mais você estudar a Bíblia de verdade, de uma maneira profunda, você vai encontrar muitos assuntos nas quais você, quem sabe, cresceu ouvindo de um jeito, mas a Bíblia fala de outro. Assuntos que nas quais o seu pastor diz que é verdade, que é assim mesmo, mas quando você vai estudar profundamente a palavra, sabe, buscando vários versos, se aprofundando nos originais, hebraico, grego, aramaico, o seu contexto histórico, o seu contexto cultural, enfim, tudo o que a Santa Escritura fala, você vai perceber que muitas vezes existe muita divergência. Por isso que eu falo para você, não frequente a igreja mais próxima da sua casa. Frequente a igreja mais próxima da Bíblia. Quando você tiver alguma dúvida bíblica, não se acomode. Busque, estude, se aprofunde, pesquise, mas busque a fundo entender sobre os assuntos, levando em consideração o seu contexto histórico, levando em consideração os originais, levando em consideração o contexto de tudo, pegando vários versos sobre o mesmo assunto, comparando entre livros e livros, para você ter um fundamento teológico mais consistente. Tem alguns versículos que eu gosto muito, muito, que eu acho extremamente relevantes e profundos. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 1 e 2. Você sabe que o livro de Romanos foi uma carta que Paulo escreveu aos cristãos que estavam em Roma, e Paulo, começa dizendo assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é que sejam salvos. Quando Paulo está falando isso, ele está dizendo para um povo cristão, ele está dizendo: irmãos, ó, quem é como eu, quem é da minha fé. Irmãos, o desejo do meu coração e minha súplica a Deus em favor deles, ou seja, dos irmãos, da igreja, lá naquela época, é para que eles sejam salvos. Por quê? Se alguém precisa ser salvo é porque está perdido, obviamente. E por que estão perdidos? Vamos lá, o verso 2 vai responder. Porque eu dou testemunho a favor deles que eles têm zelo por Deus, porém o seu zelo não é com entendimento ou
com conhecimento, ou baseado no conhecimento. O que isso quer dizer? Que existem muitas pessoas que têm zelo por Deus, elas amam ao Senhor, elas vão na igreja, elas dão o seu melhor, elas se envolvem nas coisas, porém, elas não buscam de fato o entendimento, o conhecimento e a verdade que liberta. Então existem pessoas que ficam sempre naquela mesmice de achar que a sua justiça própria é aquilo que tá o suficiente, aquilo que o pastor fala é o suficiente, aquilo que eles entendem, mesmo que seja de uma maneira muito rasa, é o suficiente, e eles não buscam ter uma comunhão com Deus profunda a ponto de quebrar paradigmas, quebrar preconceitos, quebrar obstáculos, sabe? Quebrar objeções para entender profundamente assuntos aos quais muitas pessoas não têm conhecimento em relação a isso porque não estudam profundamente. Ou porque acreditam no que a maioria das pessoas acredita, ou porque acredita no que as pessoas falam que é correto, mas não buscam a escritura para entender. E quando Paulo diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica em favor deles é para que sejam salvos, porque eu dou testemunho a favor deles que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não é baseado no conhecimento. E o verso 3, para encerrar, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitam à justiça que vem de Deus. Ou seja, eles estabelecem as suas próprias doutrinas, as suas próprias convicções, aquilo que eles mesmos acham que é o correto, que é a diretriz, que é aquilo que precisa ser ensinado, aquilo que precisa ser vivido. Porém, isso está errado. Isso é um ponto de acaba perdendo a salvação, como Paulo diz, porque esse povo precisa ser salvo. Se eles não são salvos, é porque estão perdidos. Queridos, é um assunto um pouco difícil, um pouco duro, mas que é de suma importância. Nós precisamos estudar a palavra. Existem muitos enganos hoje em dia. Os enganos estão assim em todos os lugares, a todo momento surge alguém falando alguma coisa. E o mais triste é que existem inúmeras pessoas, milhares de pessoas que falam que amam ao Senhor, que cantam vários hinos, que dizem que têm uma fé consolidada, porém não dedicam tempo de verdade para aquilo que eles julgam ser a sua prioridade. Ah, Deus é minha prioridade, mas você tem tirado realmente tempo para estudar a vontade de Deus para a sua vida? Estudar os princípios de Deus contidos na palavra? Estudar, sabe, os princípios de Deus, estudar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, de uma maneira profunda, coerente, concreta, cristocêntrica, biblicamente embasada, sabe? De uma maneira profunda, como eu falei, levando completamente em consideração o contexto histórico, o contexto dos textos. O que tem acontecido hoje em dia, infelizmente, é que muitas pessoas pegam um texto fora do contexto e geram um pretexto para dar razão às suas próprias convicções, aquilo que eles julgam ser o correto. Porém, eu preciso lhe dizer que muitas vezes a verdade dói. Quando você vai estudar profundamente a palavra de Deus, você vai perceber muitas divergências entre o pensamento comum e o pensamento do que Deus deseja para nós. Mas eu te falo, quanto mais você estudar e a verdade te libertar, é algo gradativo, é algo maravilhoso, é algo que liberta, é algo indescritível para a nossa vida. E que vale muito a pena, cada vez mais, a gente estudar, a gente ser liberto, a gente aprender, sabe? Ter a consciência limpa de, assim, gente, as minhas dúvidas são solucionadas, sabe? As minhas dúvidas teológicas, bíblicas, históricas, proféticas, enfim, são solucionadas à luz da palavra de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso que eu falo pra você, busque a Deus verdadeiramente. Busque a Deus de uma maneira, assim, como se fosse a última coisa que você tem nessa vida. Porque na verdade é. Pense nisso. Dedique tempo para estudar a palavra verdadeiramente. Eu vou deixar aqui no link da descrição alguns links muito bons onde você pode encomendar estudos bíblicos de uma maneira completamente gratuita. Você vai lá, preenche o cadastro, coloca o seu endereço e vai chegar na sua casa 100% gratuito. Gente, é 100% gratuito. Eu já encomendei vários. São estudos maravilhosos, indescritíveis, assim, incríveis, profundos. Sério, maravilhosos. Você vai amar. E tem estudo para criança, tem estudo para adolescente, para adulto, tem sobre vários assuntos que você imagina, sobre finanças, sobre
o que acontece com a pessoa depois que ela morre, como que vai acontecer a volta de Jesus, milênio, eternidade, e por aí vai. Diversos assuntos do mundo cristão que muitas vezes hoje em dia existe muita divergência de pensamentos porque as pessoas não estudam a palavra. E com certeza vai ser uma bênção para sua vida. Se você realmente se interessa, olha, vai ser uma bênção para você, de verdade. Vou deixar o link aqui para você aproveitar, para você encomendar. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, você se aprofundar realmente no estudo da palavra, para você aprender de verdade, sabe? Sobre o que Deus quer para sua vida e não somente continuar aprendendo o que uma doutrina fala, o que uma igreja prega, o que um pastor diz, mas procurar por si próprio, porque a salvação é individual. A gente precisa buscar na palavra qual é a direção que o Senhor quer para nossa vida e com certeza, com o coração aberto, na busca pelo Espírito Santo, pedindo direcionamento, o entendimento, a sabedoria e a direção, o Senhor vai te ajudar nessa tarefa, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Não desista disso da palavra, não desista do caminho do Senhor, mas eu suplico, não seja levado pelos enganos, não seja levado por doutrinas, não seja levado por falas de seja lá quem for. A única palavra soberana na sua vida para o direcionamento da tua existência não são costumes, não são tradições, não são, enfim, coisas que talvez você aprendeu e diz, nasci assim, vou morrer dessa forma. O único direcionamento de verdade que precisa existir na sua vida é a palavra. Se a palavra diz, abandone tudo, mas siga o que a palavra diz. Tá bom? Beijo, tudo de bom pra você e não se esqueça de encomendar seu estudo bíblico aqui na descrição, tá bom? Vai ser uma bênção pra sua vida. Tem vários temas, você vai amar demais. Eu amo, é maravilhoso. Você vai gostar demais, vai abrir demais a sua mente de uma maneira assim, que quem sabe como nunca antes você estudou a palavra. Tá bom? Tchau!